Então, a gente observa que dentro da Bíblia Sagrada, as rebeliões que ocorreram quando Deus tirou o povo dele da terra do Egito, lá em Números, em Levítico, se eu não me engano, no livro de Número, a Bíblia fala das rebeliões que surgiram ali no povo de Deus. Corá, né, já até no ano passado eu escrevi aqui no Facebook, tem uns vídeos que eu falei de Corá, eles eram até parentes de Moisés, parece que eles eram da mesma tribo, se eu não me engano. E eles também, foram escolhidos por Deus para o exercício da casa de Deus. Eles tinham uma função ali no tabernáculo. Não sei, parece que eles eram levitas, eu não me recordo. Mas eles foram escolhidos, sim, eles tinham mais de 80 anos. Só que eles queriam sacerdócio. Eles se rebelaram contra Moisés. Eles tiveram inveja de Moisés. Tiveram inveja. Inveja, a Bíblia fala da inveja em Gálatas, que a inveja é uma obra da carne. A inveja, ela é uma obra da carne. A inveja é você... Eles viram Moisés ali, líder de Deus, homem segundo o coração de Deus, e Moisés era o grande responsável de Deus, usou Moisés para fundar, né, a nação Israel, começar a obra de Deus ali, Moisés e Arão, e Deus falava com Moisés, tinha uma intimidade profunda, amigo de Deus. Moisés foi conhecido mundialmente, historicamente, como um amigo de Deus, um homem que agradou a Deus, foi fiel na casa de Deus, e tudo que ele era servo de Deus, ele servia a Deus. Segundo algumas informações, né, que é nos chegado ao pé do ouvido, que Moisés foi um homem manso, muito manso, o homem mais manso em todo o mundo. Ele intercedia pelo povo de Deus, ele tinha pena do povo de Deus, ele tinha pena, ele tinha piedade daquele povo, ele se deu do Espírito Santo. Deus, por inúmeras vezes, com ira, né? Com ira, a gente observa a ira de Deus, a indignação de Deus, mediante o pecado do povo dele, mediante a idolatria, a desobediência, a murmuração, que era uma característica bastante que a gente lê, a gente observa. Eles reclamavam da comida, eles reclamavam que não tinha água. A água, Deus fazia até de prova, né? Eles reclamavam que não tinha água, não tinha carne, não tinha peixe, enfim, eles estavam cansados de comer peixe, eles se cansaram de comer aquele maná. E aí eles reclamavam, eles murmuravam, enfim. Eles tiveram saudade do Egito. Então, a rebelião a gente observa ali. E Deus os descastigou a casa parece que foi 250 rebelados, né? Deus castigou ali, eles foram todos mortos, a terra os engoliu. O profeta Moisés, essa rebelião, o profeta Moisés ficou irado, porque eles faziam sacrifícios, e Deus estava ali com eles, Deus estava ali. Só que Moisés era era o grande líder, tinha que respeitar porque foi da vontade de Deus, e eles se levantaram contra Moisés e consequentemente contra Deus, porque era Deus que estava ali. O que acontece é que eles ficaram naquele conflito interno. No outro dia eles desobedeceram as ordens de Moisés, e aí até duvidaram da liderança, da autoridade divina de Moisés. E aí o que acontece é que Moisés diz: não, amanhã todo mundo vai sacrificar, todo mundo vai fazer o sacrifício, tá bom. Todo mundo vai fazer o sacrifício, a gente vai ver o que vai acontecer. E aí no sacrifício Deus fala com Moisés, aí Deus deu tanta autoridade que Moisés disse: olha, se esse povo morrer aí, for visitado por algum castigo, que todo vivente da terra é visitado, eu não sou enviado de Deus. Mas se esse povo acontecer alguma coisa nova da parte de Deus, e esse povo aí
for castigado por alguma coisa nova da parte de Deus, então todo mundo vai saber que eu fui o enviado de Deus. Veja que ali aconteceu uma coisa nova. Eles não morreram por alguma doença normal, que todo mortal, todo vivente é morto, chegado o dia, morre. Não, eles subitamente a terra, Deus abriu a terra se abriu, a terra se houve ali como é que se diz? Uma brecha na terra, a terra abriu a boca e os engoliu. Todos eles, os rebelados, com casa, com tudo, eles foram levados vivos para o abismo, porque ali Deus fez que a terra se fendesse. A palavra certa é essa, a terra se fendesse, e ali aconteceu esse fato, né, que eles foram mortos, vivos, foram levados vivos para o abismo, porque eles desagradaram um pecado terrível que eles cometeram diante de Deus. E ali essa história é muito, muito poderosa de Deus, amém? Então, o reino de Deus, o povo de Deus, Deus realmente castigou o seu povo, Deus, mediante ali as rebeliões, enfim, Deus ele é o grande chefe do seu povo. O Deus Todo-Poderoso está aqui, o seu filho está do lado dele, está os anjos, está o seu povo que ele escolheu, os líderes, os pastores, os sacerdotes, nós, os congregados, os membros, cada um, o povo, tudo. Jesus é o cabeça, o Pai está aqui, o Pai é maior do que Jesus, mas Deus deu para ele todo o poder, toda a glória. Tem os apóstolos, tem as 12 tribos de Israel, tem os 24 anciões que estão do seu lado, tem os querubins, e tem o seu povo no mundo todo, de geração em geração, fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Aquilo que ele almeja que a gente faça na terra, amém? Então, a característica dos membros do reino, fé e obediência, né? Fé, filhos de Deus, já falei aqui, filhos de Satanás, já falei, fé e obediência, né? Fé e obediência. Uma pessoa que foi muito obediente a Deus, Moisés. Moisés, a única coisa que Moisés desobedeceu a Deus, e foi punido, ele não entrou na terra de Canaã por causa dessa desobediência, foi quando Deus mandou, o povo estava com muita sede, queria água, e Deus mandou ele abrir, tocar com o bordão dele numa rocha, que a rocha, misteriosamente a rocha saía água daquela rocha. E aí o povo reclamando, Moisés se irritou, se irou e bateu 2 vezes na rocha, e a rocha se abriu, e ali a gente observa que por causa disso Deus puniu Moisés, não deixando ele entrar na terra prometida, amém? E ele foi muito fiel, Moisés, ele foi muito fiel, né? Abraão foi fiel. Abraão foi fiel até a morte dele. Até a morte dele, Abraão foi fiel, até o último dia. Isaac foi fiel. Isaac viveu 180 anos na terra. Isaac viveu mais 5 anos do que o pai dele. O pai dele viveu 175 anos. A Sara viveu 127 anos. Depois que Sara morreu, Abraão ainda casou de novo com a Quentura, com a mulher chamada Quentura, e com essa mulher, diz a Bíblia, não é eu, que ele teve 5 filhos, mas ele deu para esses 5 filhos, ele deu presentes, ele deu, enfim. Mas para Isaac ele deu tudo. Isaac ele deu tudo o que ele tinha. Abraão era rico no mundo, era rico. Deus abençoou ele, até porque ele foi o primeiro homem, segundo o coração de Deus, que de aliança. Deus fez aliança com ele eterna, uma aliança de geração perpétua. Ele é o grande fundador do reino de Deus aqui na terra. Deus no céu, ele na terra. Da nação Israel, dos Jerusalém, judeus, hebreus, etc. E do povo de Deus, a igreja. Então, e da descendência de Abraão nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Da tribo de Judá. Nasceu Jesus Cristo, que é o grande Salvador do mundo, o grande rei. Veja, então, fidelidade, a gente tem milhões de exemplos. Paulo foi um exemplo de fidelidade.
Em tudo ele passou, em tudo ele sofreu, em tudo ele padeceu, mas ele foi fiel. A Bíblia diz ser fiel até a morte. Eu vou fazer o quê? Eu vou te dar a coroa da vida. Amém? É isso que a gente quer. Por que a gente quer ser fiel a Deus até a morte? Porque no final ele ele vai nos recompensar pela nossa fidelidade. Amém? Ser fiel no pouco, porque sobre muito eu vou te colocar. Essa é a regra de Deus. Amém? Então, fé e obediência, incredulidade e rebelião. Caim era o exemplo de rebelião terrível, incrédulo terrível, amém? Deus falou com ele, mas ele foi incrédulo, ele não obedeceu à voz de Deus. Deus fala com todo mundo, a questão é obedecer ou não obedecer, é crer ou não crer, amém? Essa é a questão, é você levar a sério ou não as advertências de Deus. Deus fala com o mundo todo. Ninguém vai dizer, eu não ouvi falar de Deus, eu não ouvi que Deus existia, eu não sabia, não. Todo mundo tem essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Agora a questão é ouvir, obedecer, acreditar, levar a sério. Então, vida eterna, morte eterna, já falamos. Ando na luz, já falamos. Ando nas trevas, existe dois povos. Um que anda na luz e o outro que anda nas trevas. Existe dois povos, um que vai herdar a vida eterna e o outro a morte eterna. Dedicados à verdade, amém? Já tem os dedicados à verdade e tem os que se mantêm e se opõem à verdade. Existem esses dois povos. Forasteiros no mundo, Hebreus 11:13, 1 Pedro 2:11, ama as coisas do mundo. Então, existem os forasteiros do mundo, existe também os que amam as coisas do mundo. Vivem no espírito, tem também os que vivem na natureza pecaminosa. Amém?